Fala aí, minha galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui nosso canal, uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que me perguntaram lá no Instagram e aqui no Instagram, que é sobre o consumo de alimentos remosos no pós-operatório. Isso é uma construção social, cultural muito antiga, né? Há muitos anos, muitos e muitos séculos, que paira sobre a alimentação de indivíduos que passam por procedimentos cirúrgicos, né, que passam por traumas, politraumas, queimaduras e no processo de recuperação se orienta a retirada, né, o não consumo desses alimentos tidos como remosos, pesados, né, que contém reima, que dificulta, que piora a circulação, que pode gerar aí alterações hemodinâmicas, fisiológicas no organismo do indivíduo. Isso tem origem, gente, muito nos povos amazônicos, né? A miscigenação do povo índio, do povo negro, do povo português. Naquele período, as populações observavam que em algumas situações o consumo de alguns alimentos causava adoecimento, causava piora, né, ou dificuldade da melhora desse indivíduo, ou enquanto esse indivíduo estava se recuperando de um procedimento, o consumo desses alimentos estavam associado a um outro agravamento, né, um outro quadro clínico que coexistia junto àquele da cirurgia, por exemplo. Ou seja, ele estava se recuperando, comia determinado alimento tido como remoso e piorava, né? O que é que se tinha em torno disso, gente? Os alimentos principalmente de caça, né, de origem animal, carnes de animais silvestres, que, né, porventura estavam infectados, contaminados, carnes contaminadas, tanto com micro-organismos vivos quanto por toxinas produzidas pelos micro-organismos. Até hoje se paira muito sobre o carne do porco, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que ainda têm receio de comer carne de porco, não somente em pós-operatório, mas de uma forma geral, por achar que a carne é remosa, ou por, né, ter medo, receio de contaminação dessa carne. Nós temos casos de cisticercose por conta de carnes de porco contaminadas por cisticercos, né? Mas que na realidade hoje as coisas são diferentes, né, gente? As carnes de porco hoje são produzidas de forma diferente, não é? Os porcos, né, não são alimentados com restos, com lixo, com restos de alimentação, enfim. É um outro cenário, é uma outra situação que nos traz uma realidade diferente. Então, o que é, né, de onde veio isso? Os alimentos remosos, eles de uma forma geral, são alimentos de origem animal, tá? São alimentos de origem proteica, tanto proteína quanto gordura principalmente. O que é que nós temos? Duas vertentes. Nas proteínas, gente, nós temos alimentos fontes de potenciais alergênicos. O que é isso? A alergia, ela é caracterizada por uma resposta orgânica a determinado epítopo, tá? Epítopo, que é um fragmento de proteína que é tido pelo meu organismo como um agente invasor, como um agente perigoso. Nesse momento eu tenho uma ativação do sistema imunológico, tanto inato, se necessário adaptativo, para combater aquele agente invasor, tá? Do outro lado eu tenho as gorduras. As gorduras, fisiologicamente, elas estão envolvidas com o processo de inflamação. Nós sabemos que o ácido araquidônico, proveniente dos ácidos graxos de origem ômega 6, né, da classe ômega 6, e a ômega 3, né, o EPA e o DHA, que de origem, né, da classe ômega 3, eles estão diretamente envolvidos no processo inflamatório. A população, de uma forma geral, sabe disso? Não. Mas, né, a construção cultural, social, histórica, nos remontam que alimentos de origem vegetal, de origem de característica, né, que contém proteínas e lipídios, eles estão envolvidos nesse processo de resposta inflamatória, tá? E aí o que é que nós temos? Essas carnes, elas têm mais ômega 6 do que ômega 3, beleza? Carne de porco, por exemplo, se não me engano, tem uma relação de 26:1 de ômega 6 e ômega 3. O ômega 6, ele tem o potencial de aumentar a resposta inflamatória, ou seja, se eu tenho muito ácido graxo da classe ômega 6 em meu organismo, eu tenho uma resposta inflamatória exacerbada. Aumenta, né, a produção de eicosanoides pró-inflamatórios. Do outro lado eu tenho
o ômega 3 que produz o eicose pentaenoico, o docose hexaenoico, que são responsáveis pela produção de eicosanoides anti-inflamatórios, que controlam a resposta inflamatória. Então veja o seguinte, esses alimentos que eram consumidos muito pelos povos da mata, né, e que eram ricos em ômega 6, eles eram consumidos diariamente. Eles eram consumidos de forma contínua, durante todo o dia, todos os dias da semana, enfim, que de fato contribuía para a alteração desse perfil inflamatório. Agora, a gente, nós, né, que consumimos esses alimentos de forma esporádica, uma vez ou outra, alternando a fonte de proteína, alternando a fonte de gordura, nós não temos o mesmo perfil inflamatório. Ainda é inadequado, nós temos um perfil para mais de 14, 15 de consumo, né, menor que obviamente 26, mas nós temos um perfil ainda inadequado de ômega 6 para ômega 3. Por isso o nosso quadro de doenças crônicas não transmissíveis de base inflamatória ainda é muito grande. Tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. O que é que eu quero deixar claro? Esses alimentos, eles não são remosos porque eles contêm reima, né? Porque eles contêm estruturas que agridem, que inflamam o nosso organismo. Não, gente. Nenhum alimento é capaz de gerar inflamação direta, de gerar intoxicação direta de forma isolada. A não ser que esse alimento esteja contaminado, aí são outros 500. Não é o alimento, mas sim a condição microbiológica e higiênico-sanitária que ele se encontra. Tá? Os alimentos remosos, eles são orientados para não ser consumidos no pós-operatório. Ovo, camarão, mariscos de uma forma geral, carnes, né, de porco também, como a gente acabou de falar. Né? Mas hoje, né, o que acontece? Se o paciente está em pós-operatório, ele come carne de porco, essa carne de porco está normal, está boa, tranquila, adequada microbiologicamente, ele vai fazer algum mal a esse indivíduo? Se esse indivíduo não tiver nenhuma alergia a alguma proteína da carne do ovo, do porco, não vai fazer nada de mal a esse indivíduo, assim como o ovo, assim como o camarão. Se ele não for alérgico às proteínas do camarão e de qualquer outro marisco, ele vai consumir e vai se dar de boa. Por quê? O consumo de um alimento para fazer mal, para gerar uma resposta negativa, para gerar um quadro inflamatório exacerbado, ele precisa ser consumido ao longo do tempo. Aí o indivíduo, coitado, meu irmão, por exemplo, passou não sei quanto tempo na UTI, ficou mais alguns dias na enfermaria e chegou em casa querendo comer, sei lá, acarajé. E aí, obviamente, que a família não pode, você fez cirurgia há pouco tempo, queria beber álcool, não pode, você fez cirurgia há pouco tempo, queria comer ovo, queria comer... Não podia. Por quê? Porque a gente acredita que esses alimentos são pesados para o indivíduo que acabou de sair de um internamento. Tá? Uma coisa é um indivíduo que tem alteração no trato gastrointestinal, que tem uma alteração na árvore hepatobiliar, que tem dificuldade na secreção de bile, né? Mas o indivíduo que já estava recuperado, já estava se alimentando, aquela carne de porco, aquele camarão, qual é o mal que ele vai fazer? Não justifica, gente. Não tem evidência científica. A literatura científica não traz a contraindicação desses alimentos. Óbvio, esse indivíduo não vai fazer esse consumo diariamente. Esse indivíduo não vai comer o camarão, comer carne de porco, comer ovo, né, a gema do ovo, que é o X da questão quando a gente fala de ovo, né, por conta do grande conteúdo de gordura deste componente, todos os dias, todas as horas. Então o indivíduo sair de uma cirurgia, tá bem, tá comendo bem, não tá tendo quadro de diarreia, não tá tendo quadro de intolerância, não tá tendo empachamento, não tá tendo vômito, pode sim comer esses alimentos, tá? Desde que esses alimentos, por exemplo, carne silvestre, é bom o indivíduo que acabou de sair do internamento, ainda está se recuperando imunologicamente, comer carne silvestre? Não, mas não é pelo conteúdo da carne, não é pelo conteúdo nutritivo da carne, mas sim pelo risco desse alimento silvestre estar contaminado, como qualquer outro, tá? Então, assim, quando a gente fala de alimento remoso, é um tabu muito grande. E é difícil para nós profissionais conscientizarmos e mostrarmos, olha, não há evidência, não tem porquê. Se esse indivíduo não é intolerante, se ele não é alérgico, eu posso sim fazer o consumo desse alimento, beleza? Ele, de forma esporádica, isolada e de forma descontínua, não vai alterar o perfil inflamatório, não vai alterar o processo cicatricial, não vai dificultar a cicatrização de nenhum elemento do nosso organismo. A gordura,
da carne do porco, de 100 gramas de carne do porco, eu vou ter ali, sei lá, 20% de gordura, 30% de proteína, um exemplo. Esses elementos que eu acabei de comer naquele momento não serão capazes de interferir na cicatrização e na inflamação de forma aguda. Não é o que eu comi agora que vai alterar ou vai melhorar ou piorar a inflamação do meu organismo. Né? O processo inflamatório é uma cascata, é de elementos que já estão nas nossas células, é de elementos que já estão no nosso organismo. Tá? Então, é o longo do prazo que interfere na resposta cicatricial e inflamatória daquele indivíduo. Beleza? Óbvio, tudo com muito cuidado, tudo com muita orientação, tá? Mas quanto aos alimentos remosos, é isso. Não existe evidência científica que sustente o não consumo desses alimentos no período pós-operatório. Beleza? Um forte abraço, até a próxima.